1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo de número 41, amém? Quem achou, dá um glória a Deus aí! Graças a Deus. Diz assim: em seguida orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para seu jejum, Elias subiu ao cume do monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou ao seu servo: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada lá, Senhor. Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Na 7ª vez exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, do tamanho na mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe, leva essa mensagem a Acabe, prepara o teu carro e desce antes que a forte chuva te impeça de ir. Em pouco tempo o céu se escureceu completamente, com muitas nuvens, chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, esta noite tão especial, há uma expectativa em nossos corações, ó Pai. Estamos esperando algo que está por vir. Oh Pai, já podemos ver sinais do que será. E pedimos nesta noite que o Senhor nos mostre sinais do que irá acontecer, ó Pai. E que o Senhor venha conduzir este culto ainda mais. Já te adoramos através dos louvores, da ministração. Agora que a tua palavra vá e faça aquilo para que ela é poderosa a ser enviada, e transforme e prepare os nossos corações para a tua grande chuva, Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode se assentar aí, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus, glorificado seja o Senhor que fez os céus e a terra, o nosso soberano Deus. Queridos jovens, adolescentes, nós estamos nesses encontros setoriais, num grande preparativo para o nosso acampamento regional que está chegando, amém? Estamos nos preparando, e precisamos criar muita expectativa em nosso coração. E eu quero brevemente meditar com vocês aqui numa passagem tão conhecida, um fato que na Bíblia que 90% das pessoas conhecem, mas vamos falar sobre isso. Num período sem chuva, num período de seca, e qual é o problema disso? É que não existe a vida. Se você chegar num deserto, um lugar árido, um lugar com pouca chuva, quase nada de chuva, você vai ver que ali não é um lugar bom para se plantar, não tem colheita. Agora imagina se a chuva não está caindo sobre a terra durante muito tempo. Até os lugares onde há jardins, bosques e florestas começam a morrer, começam a secar. A falta de água, meus queridos, é algo terrível. Já vi certos estudos que dizem que um ser humano consegue ficar muito tempo sem comer, se eu não me engano 3 semanas, mas não consegue ficar 3 dias sem beber água. Então nós entendemos que a chuva, ela representa, irmãos, a fertilidade, a prosperidade, a abundância. A chuva, ela representa a vida. E naquela época isso não estava ocorrendo. Mas nós vemos então, quando o profeta Elias,
ele chega diante de uma situação e ele avisa Acabe, ele fala: vai para tua casa, corre, porque a chuva vai vir. E aí, eu começo a me recordar aqui na minha vida, hoje com 37 anos de idade, de quando eu conheci Jesus aos meus 16 anos. Quem aqui tem 16 anos? Um ali, outro ali. Eu tinha 16 anos quando eu conheci Jesus. Foi o meu encontro com Ele. E antes de conhecer Jesus, a minha vida era uma bagunça. Um jovem perturbado, um jovem com depressão, síndrome de pânico, desejos de se suicidar. Era assim que eu era, antes de conhecer Jesus. Mas quando eu vim para Jesus, a minha vida mudou completamente. Deus transformou a minha vida, Deus mudou a minha história. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui hoje. Mas eu tenho que lembrar agora com vocês, que nos meus 16 anos de idade, na igreja do Evangelho Quadrangular de Ivoturucaia, minha primeira igreja, um dia no grupo de jovens, Mateus, começou a se falar que ia ter acampamento regional. E eu não sabia o que era isso, e eu nunca tinha participado disso na minha vida, mas todos os jovens estavam comentando que ia ser muito legal. E começou uma grande expectativa. No meu coração começou algo, eu falei: eu quero isso, deve ser muito da hora. Está todo mundo falando. Naquela época o coordenador regional de jovens era o pastor Gildo. E o acampamento ia ser na escola do bispo, lá na Rua do Retiro. Alguém aqui já participou de acampamento lá no bispo, na Rua do Retiro? Pastor Carlinhos estava lá, né, pastor Carlinhos? A gente é velho, pastor. Mas eu me lembro que ficou um barulho na igreja, entre os jovens, e em Ivoturucaia tinha muitos jovens. E eu mal sabia o que iria acontecer. E aquela expectativa foi criada em meu coração. Falei: uau, eu tenho que estar nesse lugar. Eu não posso perder esse acampamento. E daí já começou a primeira dificuldade. Aos meus 16 anos de idade, eu não tinha trabalho ainda, e passava uma situação financeira na minha casa, meu pai estava desempregado. Foi uma época difícil, irmãos. Não tinha um gato para puxar para o rabo, irmão. Literalmente. Mas eu me lembro que o preço do acampamento era R$50, pastor Carlinhos. R$50 o acampamento, irmãos. E adivinha, eu não tinha esse dinheiro. Não tinha. Mas em meu coração, eu tinha uma expectativa. Mas acho que também, R$50 lá em 2002, 2003, valia mais, né? Mas para mim era caro, eu não tinha. 50. Hoje você gasta isso aí brincando, né? Mas eu tinha expectativa. Eu tinha vontade. Eu queria participar daquilo que os jovens estavam falando, poxa. No mundo eu tinha desfrutado do que é a alegria do mundo. Mas quando eu cheguei na igreja, muitos falavam para mim que na igreja eu seria mais feliz. Então quando eu vi essa movimentação, falei: uau, tem que levar colchão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tudo isso gerou em mim uma alegria muito grande. E eu me lembro que estava chegando perto do acampamento e eu falei: poxa, eu não vou porque eu não tenho R$50 para pagar. Aí chegou um casal da igreja, chegou até mim e falou: Celso, você quer ir para o acampamento? Eu falei: claro que eu quero. E eles me deram um envelope. Falou: estou aqui para você pagar seu acampamento. Nunca me esqueço deles, Geninho e Catarina, lá de Ivoturucaia. São uma bênção na minha vida até hoje, tenho um grande carinho por eles. Mas eles pagaram meu acampamento de jovens. E eu fiquei feliz da vida. 600 primeiros, acabou a pilha. Está piscando aqui o trem. Mas eu me lembro que eu fiquei tão feliz, tão empolgado, porque alguém foi lá e me abençoou. Então, jovem, adolescente,
Se você está aqui e ainda não fez a sua inscrição do acampamento, se você está preocupado por causa do dinheiro, naquela época R$50 para mim era muito. Hoje talvez você olhe e fala, nossa, R$220 é muito. Mas se você tem a expectativa, se você cria o sonho, Deus vai financiar você. O que Deus quer, irmãos, é encontrar na sua vida a vontade de participar. Deus não está preocupado com quanto custa o acampamento, porque Deus é dono do ouro e da prata. Mas se Deus vê no seu coração essa noite, um jovem, um adolescente com vontade, desejando, falando aqui dentro, ardendo, eu quero estar no acampamento, Deus vai prover na sua vida. Eu garanto para você. Alguém vai te chamar, você vai andar na rua, você vai achar R$220, receba aí, irmão. Você vai tropeçar em cima de R$220. Você vai achar uma carteira, irmão, com R$220, mas você vai devolver, porque você é de Deus. Daí quando você devolver a carteira, a pessoa vai falar, você é uma bênção que você não me roubou, está aqui para o seu dinheiro. Amém? Você tem que acreditar na loucura de Deus. Primeira coisa, o dinheiro não é um impedimento. Segunda coisa, não está caro, você está investindo na sua vida. Você vai lá e compra um tênis de R$500, você vai lá e compra um lanche, gasta uma pizza, R$100 e poucos, daí o acampamento é caro. Não é caro não, é investimento na sua vida. Sabe por que hoje eu estou aqui pregando para você? Porque eu participei de todos os acampamentos de jovem na minha época. Porque eu fui moldado e lapidado por Deus nos acampamentos de jovens e adolescentes. Porque um dia eu era um jovem aí no banco, ouvindo os pastores pregar, ouvindo o ministério de louvor tocar, e eu sonhei em estar onde eu estou hoje, e foi no acampamento que eu recebi chamado de Deus. Então você tem que começar a criar uma expectativa aí dentro de você. Nada impede você de ir no acampamento, se você realmente quiser ir. Nada. Não tem como, eu te garanto, porque Deus vai entrar no meio de negócio, e as portas fechadas Ele vai abrir todas elas. Então precisa dessa expectativa. Tem que usar a fé. Quando Elias olha para Acabe e fala, sobe correndo, porque vem chuva. Fazia muitos anos que não chovia, mas ele falou, vai chover. Você tem que colocar no seu coração, eu vou e vai ser top demais. Eu vou participar e vai marcar a minha vida. Vai ser muito bom. E daí eu me lembro, chegou o dia do acampamento. E eu fui para o acampamento, levei meu colchãozinho enrolado, e na época, o meu edredom cor-de-rosa. Eu tinha um edredom cor-de-rosa, e eu fui tão zoado nesse acampamento, por causa desse edredom cor-de-rosa, vocês não têm noção. Mas levei, para não passar frio, estava meio frio na época. E quando eu cheguei lá, eu me deparei, irmãos, com um cenário que no mundo eu nunca tinha visto. No mundo eu era baladeiro, eu saía de casa 10 da noite, chegava 4, 5 horas da manhã, pegava o último ônibus e depois voltava com o primeiro, e eu achava que era top demais, mas eu não sabia como era estar num acampamento regional de jovens. Eu não sabia como era isso, irmãos. Eu não sabia como era esta vida na presença de Deus. E quando eu cheguei lá, me deparei com uma alegria sobrenatural, brincadeiras, muita bagunça. Pensa na bagunça. Meu quarto, acho que era o pior quarto. Eu não sei se é coisa de Deus comigo, mas nos acampamentos eu sempre fiquei nos piores quartos, pastor Carlinhos, pastora Renata. Nos quartos mais bagunceiros, acho que eu era o bagunceiro. Agora, avaliando o passado, acho que a culpa era minha. Mas pensa nos quartos que dava trabalho. Só que pensa nos quartos que hoje, quando eu olho para trás, 90% da galera é pastor. Sem brincadeira.
pastor Fernandão, doido de tudo, pastor Daniel, meu cunhado, pessoas que eu vejo até hoje na presença de Deus, e eram assim. Só que a gente tinha algo com a gente falava assim, era o nosso código. Na hora de bagunçar a gente bagunça, mas na hora de buscar a Deus a gente busca. Na hora de brincar a gente brinca, mas quando começava o louvor a gente era os primeiros a estar lá na frente. Uma grande expectativa que algo ia acontecer. E eu me lembro uma vez, irmãos, é que eu nunca mais vi essa pessoa, mas se eu visse eu ia zoar essa pessoa hoje. Um dia Deus vai me fazer encontrar com esse cara. Passou uns anos e eu sempre nos acampamentos, e era o pastor Isaías, o coordenador regional de jovens, Coperinca, Carlinhos, lembra daquele lugar? E daí, o meu quarto doido, a gente falou assim, vamos fazer vigília no quarto hoje. Eu vou descer aqui para ficar mais perto de você, meu cronômetro está aqui, mas depois eu volto. Vamos fazer uma vigília no nosso quarto hoje. Já tinha rolado um culto abençoado, mas vamos orar muito, para o fogo cair no nosso quarto. E daí, a gente começou a orar, uma galera, pastor Fernando sempre no meio, pastor Daniel, uma galerinha. Daí a gente começou a orar, irmão, e o fogo começou a cair dentro daquele quarto, mas começou uma barulheira dentro do quarto de oração. Eu só me lembro que eu estava orando na presença de Deus, e eu estava de costa para a porta. Eu de costa para a porta, nós sem camisa, uns de cueca, e todo mundo orando. Daí, todo mundo deitou na cama assim rapidinho, quietinho, eu lá pulando, ninguém me avisou. Quando eu olhei para trás, a porta estava um pouco aberta, o pastor Isaías olhando assim, vamos dormir, Celso? Todo mundo me traiu, nem me avisaram. Eu falei, desculpa pastor, pegamos e deitamos, né? Na hora que o pastor Isaías saiu, daí eles levantaram, não, vamos continuar orando, estava fogo puro, vamos orar. E começamos a orar de novo, e o fogo caindo, irmão. Daí eu queria achar esse rapaz, ele era um apoio, eu nunca mais vi ele, vou encontrar ele ainda. Ele ficava com os coletes de apoio, sabe? Daí o pastor Isaías ficou bravo, falou, nem vou voltar lá, vai lá você e manda aquela molecada parar. Estão fazendo maior barulho. E eu me lembro que ele estava orando muito. Daí o apoio abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele falou assim, o pastor Isaías mandou assim, caiu no fogo, começou a orar no meio nosso, irmão. Aí foi. Falei, não aguentou a glória do nosso quarto. Era chulé e unção, irmão. Pensa no quarto abençoado. Então, acampamento, você vai para viver coisas maravilhosas. Qual é a expectativa que você está criando? Qual é a expectativa que você está querendo? Resumindo a história, no outro dia no culto, o pastor falou assim, viu, vocês querem orar? Quando todo mundo dormir, vem aqui onde faz os cultos e pode orar, mas ora aqui, não ora no quarto, porque tem gente querendo dormir. E daí, irmãos, naquele acampamento de 3 noites, as 3 noites a gente fez vigília, mas a gente saiu de lá cheio do Espírito Santo. Estou falando isso para vocês está trabalho para o pastor Carlinhos e para a pastora Renata, muito trabalho. Porque vocês vão lá sedentos de Deus, amém? Vocês vão lá querendo muito Deus. Vocês vão bagunçar muito, mas vocês vão buscar muito Deus. Então crie essa expectativa. Porque, de repente Elias sobe ao Monte Carmelo, dobra o seu joelho e começa a orar. Então ele chama o seu servo e fala assim para ele, olha lá para o lado do mar, o que você está vendo? Ele vai lá, olha e não vê nada. Ele volta e fala, olha, não estou vendo nada. Fala, então vai lá, faz isso de novo. E ele volta e não vê nada. E a Bíblia fala que ele manda ele fazer isso 7 vezes. Você fazer a mesma coisa, ir lá e não ver nada, o que gera em você? Você vai lá, olha, toda vez que aquele homem ia, toda vez que o servo ia, ele imaginando, o que será que eu vou ver lá? Entenda, irmãos, que quando o seu coordenador fala assim, vai ser bênção, vai ser top, ele está falando para você, vai lá dar uma olhada em direção do mar, para você ver o que você enxerga. Daí você vai lá e fala, mas eu não estou vendo, porque o acampamento não aconteceu ainda, vai acontecer.
já teve, esse é o segundo setorial, tem mais 2, é isso, pastora Renata? Tem mais 2, né? Então cada setorial, o profeta Elias, que é o pastor Carlinhos ali, a pastora Renata, estão falando, vão lá dar uma espiada em direção do mar, para vocês verem o que vai acontecer. Daí os pessoal falam, eu ainda não estou vendo nada, mas continua olhando. Eu estou vendo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. O que é uma nuvem no céu tão grande, do tamanho da mão de um homem? Não é nada. Não é nada. Num céu tão gigantesco, você olhar e ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Não. Mas quando ele conta para o profeta, sabe o que é isso, pastor Carlinhos, pastora Renata? Às vezes algumas pessoas chegam para o coordenador, que são pessoas que trabalham tanto, e falam assim, é só mais um acampamento, viu, pastor Carlinhos, pastora Renata? Todo ano tem. Às vezes um amigo na escola ou no trabalho fala, por que você está se esforçando tanto para ir para o acampamento? Todo ano tem, é só mais um. Ou seja, não é nada demais, já é tradição na igreja. Todo ano tem. Esquenta a cabeça. É só uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Qual é a reação do profeta quando ele escuta isso? Sabe o que faz as coisas de Deus ser grandiosas na nossa vida? É a nossa reação aos sinais que Ele dá. Quando alguém chega para o pastor Carlinhos, para a pastora Renata, menosprezando, é só mais um acampamento, eu tenho certeza que no coração deles fala, não, é o acampamento, vai ser top, vai ser o melhor. Porque quando aquele servo fala, é uma nuvem do tamanho da mão do homem, o profeta fala, manda avisar que a chuva já está vindo. Quando alguém desprezar você e falar, para de se esforçar, é só um acampamento, você fala, não, pode ter certeza que está vindo coisa grande de Deus. O Brasil para Cristo. Pode ter certeza, vem coisa grande de Deus. Vem coisa grande e tremenda de Deus. Eu não vou conseguir. Se você pegou a referência, você sabe por que eu estou falando. Me ajuda, irmão, senão eu vou ficar dando risada. Aleluia. Nós entendemos que, por mais que tentem desprezar, por mais que tentem falar que não vai ser, nós olhamos e falamos, não, será o melhor acampamento que eu já vivi. Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo. Eu tenho certeza que eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza que vai mudar a minha história. Eu tenho certeza. Se falarem para você é só uma nuvem do tamanho da mão de um homem, você fala, não, é um sinal que a chuva de Deus vem. É o sinal. E a Bíblia fala que passou algum tempinho, só um tempinho, o céu inteiro se escureceu. O céu ficou escuro, porque uma grande tempestade chegou. Quando você estiver indo em direção ao acampamento, os céus estarão prontos a derramar uma poderosa chuva sobre a tua vida. No mundo espiritual, Deus pode abrir os teus olhos através da fé, e você vai enxergar sobre aquela escola, que as nuvens de Deus estão se aglomerando sobre aquele lugar. As nuvens de Deus estão se aglomerando por cima daquele lugar, e quando Ele der a ordem, vai vir uma grande tempestade sobre a tua vida. E essa tempestade não é uma tempestade ruim, não. Essa tempestade, irmão, é a chuva do Espírito de Deus, aleluia,
que vai inundar cada culto, cada ministração, cada pregação, cada louvor, cada oração, coreografias, teatro, tudo será inundado pela glória de Deus. Crie expectativa, crie expectativa. Cada post que ser colocado lá, olhe como um sinal de Deus, de uma grande chuva que está chegando. Compartilha, divulga, avisa, vem coisa grande de Deus, vem coisa tremenda de Deus. O acampamento de 2024, vem coisa grande de Deus. Aleluia. Porque quando você cria essa expectativa, Deus tem prazer em realizar em sua vida. Deus não quer fazer na vida de quem não espera nada. Deus quer fazer na vida de quem vai contando com isso. É o prazer dele. Eu vou derramar, porque você pediu, porque você buscou, porque você acreditou. Eu vou surpreender você. Que você já saia daqui esta noite com a expectativa lá em cima, e comece a divulgar, e comece a avisar na sua igreja, para os outros jovens que ainda estão pensando se vão. Comece a dizer: não perca o acampamento, não perca o acampamento, porque Deus vai fazer coisas tremendas lá. Amém? E a chuva de Deus veio, e a glória de Deus virá. Isso aqui hoje, esse preparativo, é só você indo ver, porque os profetas, coordenadores já falaram: olhe em direção ao acampamento. O que você vê? Até que os seus olhos se abram e você veja a chuva de Deus que tem lá. Amém, jovens?